Bom dia, senhores, senhoras, senhoritas. Aqui é o professor Leonardo, graduado em filosofia, especialista em sociologia, especialista em tutoria e docência, ensinos à distância, mestre e doutorando em história. Tá? Vou estar trabalhando com vocês um tema bem pertinente chamado passagem de tempo, tá? Que é esta dúvida que o ser humano tem, como é que nós criamos a medição da passagem do tempo? E eu estou aqui justamente para responder neste vídeo, que é um vídeo que não será muito longo, mas será importante para a compreensão. Tá? A passagem do tempo, propriamente dita, está ligada a fatores climáticos, tá? E a fatores históricos. O ser humano, em seu princípio, entendia que tudo advinha da vontade dos deuses. Então, o nascer e o poeiro do sol dependiam da vontade de um Deus que proporcionava isso todos os dias. Logo, não era possível a compreensão de que isto se repetiria, porque, como falei, dependia da vontade. A partir do momento em que o ser humano dominou a agricultura e que fixou-se em um espaço, ele teve que descobrir qual o melhor tempo para o plantio, qual o melhor tempo para colher, qual o tempo das plantações, qual o tempo dos espécimes. Logo, isto vai proporcionar que nós criemos, tá, a organização de um calendário, podemos dizer assim, um pouco mais primitivo. Tá? Um pouco mais primitivo. É nesse momento que o ser humano vai contar quantas vezes o Sol nasceu, quantas vezes o Sol se pôs, para que fosse possível você esperar a colheita das olivas, ou seja, das azeitonas, que era típico dos europeus, qual o momento correto do plantio, tá? E isso tudo é muito importante interpretar, tá? Isso tudo é muito importante interpretar, isso tudo é muito importante saber, meus amigos. Logo, então, esse é um primeiro momento que o ser humano vai tentar controlar esta passagem do tempo. Ou seja, ele vai calcular para saber o momento de plantar, para saber o momento de colher. Tá? Se nós formos pegar o próprio clima, vamos partir da mesma ideia. Você vai calcular quantas vezes o Sol nasce, quantas vezes o Sol se põe, para saber quando vai ser calor, quando vai ser frio, quando vai ser ameno. E aqui nós vamos ter a nossa divisão entre outono, inverno, verão, primavera. Né? Primavera, verão, outono, inverno. Esta é a lógica. Tá? É a partir disso, e por isso que, inclusive, o clima, né, essa contagem de primavera, verão, outono e inverno, ela é diversa dependendo do continente. Né? Se você pega na América do Norte, por exemplo, nós estamos entrando no outono agora, eles estão saindo do inverno. Quando nós estivermos no inverno, eles estarão no verão. Tá? Então, pela questão do calor. Então, esse é um outro ponto de contagem do tempo. Bom, mas professor, e o calendário? Diversos povos criaram calendários, você vai pegar maias, astecas, porém o nosso calendário, que é o calendário ocidental, que começa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro. Tá? Ele foi um calendário criado pelo Papa Gregório XIII. Tá? O Papa Gregório colocou este calendário, e a primeira inovação que nós vamos ter esse calendário é o nascimento de Cristo como trabalhando com o ano zero. Então, no calendário gregoriano, tudo que vir antes de Cristo é contado de maneira decrescente. Como assim? Você vai pegar, por exemplo, os grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, século III antes de Cristo. Aí você vai pegar os epicuristas, século II antes de Cristo, e vai descendo até chegar no século zero. Né? Vamos pegar, por exemplo, os romanos. Os romanos surgiram no século III antes de Cristo e deixaram de existir no século V depois de Cristo. Fazes o cálculo, dá 800 anos. Tá? Romanos ocidentais.
Dá 800 anos. Mas por que 3 a.C.? Por quê? Porque a civilização romana vai nascer 3 séculos, vai surgir 3 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Ele é a base ocidental, tá? Claro que nós temos que ter um cuidado, por exemplo, os asiáticos, como não são cristãos, acreditam em outros deuses e alguns povos, então eles vão ter um calendário diverso do nosso, tá? Os chineses, eles trabalham com algumas dinastias. Salvo engano, a China já está em mais de 4.000 anos, né, o calendário deles. Eles estão no ano 4.000 e alguma coisa. Tanto que a passagem de ano deles, salvo engano, na metade do nosso ano. Tá? Você tem o ano novo chinês, que é diverso do nosso ano novo. Por quê? Porque eles não seguem o calendário gregoriano. Tá? O calendário gregoriano, então entendam, foi uma bula papal. Professor, o que é uma bula papal? Bula papal é uma ordem que é dada pelo Papa, que na época, a gente está falando da Idade Média é mais ou menos do século V depois de Cristo até o século XVI, tá? Então a autoridade papal, ela era uma autoridade máxima na Idade Média. O que o Papa falava, as pessoas acabavam acatando. Então ele lançou esta bula papal, que foi adotada, tá? E que foi aceita, tá? Um outro ponto interessante é que o próprio calendário gregoriano organiza-se a partir do movimento de rotação e translação da Terra. Por quê? Porque eles já tinham esses conhecimentos. Então, ele levou em conta isso. Ele não foi apenas um calendário organizado a partir do nasceu o sol, desceu o sol. Eles já tinham conhecimentos aprofundados para a época. Tá? Eles já possuíam conhecimentos que possibilitavam esse tipo de trabalho, esse tipo de entendimento. Então, isto vai possibilitar também esse modelo de organização que nós temos hoje, que é algo fantástico, tá? Que é algo fantástico. Então, cada sociedade organiza o seu calendário. Se nós pegarmos, por exemplo, os indígenas, tá? Os indígenas, eles organizam o seu calendário. Vamos pegar aqui o pessoal do Xingu, tá? O calendário deles é organizado pelas produções dos meses. Um exemplo, janeiro, mês do milho. Fevereiro seria o mês do peixe, que é o mês que tem mais pesca. Março, abacaxi, e assim por diante. Tá? Então, ele dá a passagem do tempo pelos parâmetros agrícolas, tá? Pelos parâmetros da agricultura, o que é muito interessante. Tá? Muito interessante. Nós, por exemplo, organizamos a nossa agricultura pela passagem das estações do ano. E as estações do ano são organizadas pelo aquecimento e resfriamento dos hemisférios e também dos continentes. Tá? Então, o inverno é sempre o mês mais frio, tanto aqui como nos Estados Unidos, como na Europa. E o verão é sempre os meses mais quentes. Então, nós organizamos a partir disto. Tá? Claro que isso também não tem uma lógica. Às vezes você tem inverno, você tem os veranicos no meio. Tá? Mas vejam, o indígena organiza seu calendário a partir desse ponto, que é bem interessante. Certo, meus queridos? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês para hoje. Tá? Mais vídeos vão ser colocados aqui no canal e vamos seguindo adiante, certo? Um grande abraço para todos e até mais.